Olá pessoal, Marconi Elguins aqui com vocês de novo. Hoje é dia 13 de 3 de 2021. Continuando falando aqui sobre a polêmica da anulação da sentença do Lula. Nós tivemos aqui hoje, dia 3, sábado, uma entrevista, uma rede aberta na Band, com o nosso jurista, que eu comentei nas últimas duas lives que eu fiz, Ives Gandra. Ives Gandra, ele participou da formulação da nossa Constituição de 1988 e ele, como eu comentei nas lives, tem a indicação do que deve ser feito pelo nosso executivo, poder executivo, que sofreu interferência do STF. Quais interferências? Eu até peguei uma colinha aqui para vocês, porque são tantas, São, pelo que eu tenho consciência, 5 interferências do STF nos outros poderes, nos dois poderes, legislativo e executivo. A primeira interferência, que até caiu no esquecimento, foi sobre o voto impresso, que o STF julgou inconstitucional uma lei que foi criada pelo nosso presidente, até por acaso, Jair Messias Bolsonaro, enquanto deputado, que foi homologada pelo Congresso e foi neutralizada, invalidada pelo STF. Primeira interferência. Segunda interferência, a anulação da condenação em segunda instância, que soltou o presidente a responder, o ex-presidente Lula, a responder o seu processo em liberdade, o que já era para estar preso, esteve preso e foi solto. Outra interferência, das cinco que eu tenho anotadas aqui, tirou os poderes do executivo, do nosso presidente, quanto à questão da pandemia, e deu poderes aos governadores e prefeitos. E agora a tão debatida interferência da anulação da condenação do Lula, do processo que condenou o Lula, sem falar também na prisão de um deputado federal que ocorreu no último mês. Tá, pessoal? Então são essas as questões de interferência tácitas, visíveis e reais que aconteceram do STF nos demais poderes, legislativo e executivo. Então fiquem aqui com a entrevista e o apontamento do nosso grande jurista Ives Gandra, que fez parte dos consultores que criaram a Constituição de 1988, nesse dia de hoje, sobre esta situação, essa última situação de interferência do STF. Então, não sou eu que vou dizer o que tem que ser feito. Será esse jurista, e esse jurista alicerçado na nossa Constituição, a qual ele mesmo ajudou a construir. Tá, presidente Bolsonaro? Tá aí, o que tem que ser feito? Esperamos uma iniciativa tua, a qual nós, população, povo que votou, os mais 57 milhões e tantos outros mais, vão apoiar esta ação que deve ser feita sob o risco e sob a realidade que nós vivemos hoje de uma ditadura do STF. Segue com vocês. Porque, de certa forma, deu a impressão ao público que foi uma decisão política e não jurídica. Mais do que isso, o exame da mesma preliminar que foi apresentada 5 anos atrás pelo juiz Sérgio Moro. Posteriormente, essa mesma preliminar foi apresentada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aí em Porto Alegre, para 3 desembargadores. Posteriormente, a mesma preliminar, sempre indeferida, foi apresentada para 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, 6 ministros da Suprema Corte também não acataram a liminar, quando se manteve a prisão do presidente Lula pelos fatos que constam da decisão de 200 e poucas páginas do juiz Sérgio Moro. Os volumes atrás que vocês estão vendo, azuis, são os 15 volumes dos comentários da Constituição que eu e o Celso Bastos fizemos durante 10 anos. Quando eu comentei o artigo 142, eu vi o seguinte: título 4. O que diz o título 4? Organização dos poderes.
dois poderes políticos, que são o executivo e o legislativo. Os dois poderes políticos é que representam o povo, pelo artigo 1º, e um poder que é o último a ser enunciado na Constituição, que é o poder judiciário. O primeiro é o legislativo, que eu tenho situação e oposição lá. O segundo é o executivo, que eu só tenho a situação. E o terceiro é um poder que não representa o povo, mas representa a lei que é feita pelos outros poderes. Agora, tem um quinto título. O que é que diz o título quinto? Da defesa das instituições democráticas e do Estado. O desembargador Aricê Amaral dos Santos, filho de um ex-ministro do Supremo, Aricê Amaral dos Santos, chamou esse título quinto de regime constitucional das crises. E no artigo 142 declara que se um poder sentir invadido na sua competência por outro, pode pedir que seja reposta a lei e a ordem naquele ponto específico em que houve a invasão. E é o que caberia às Forças Armadas. E no artigo 142 declara que se um poder sentir invadido na sua competência por outro, pode pedir que seja reposta a lei e a ordem naquele ponto específico em que houve a invasão. E é o que caberia às Forças Armadas. Eu participei de audiências públicas. O senador Bernardo Cabral até hoje pertence ao conselho que eu presido em São Paulo. Meu último livro, a segunda edição foi prefaciado por ele, que foi presidente do Conselho Federal. Quando nós discutimos essa matéria, ele disse, é para nunca ser aplicado, porque os poderes têm que ser harmônicos e independentes e tem que saber que eles têm que se organizar, não pode um poder ser superior aos outros poderes. Agora, isso está colocado lá, porque caso contrário, se esse dispositivo nunca valer, e caber sempre ao Supremo Tribunal Federal dizer, eu é que digo se posso ou não posso invadir competência. Eu é que digo, como disse o meu também querido amigo, que tem livros escritos, o ministro Luiz Roberto Barroso, cabe ao Poder Judiciário empurrar o futuro, corrigindo o rumo do Executivo, atuando no vácuo legislativo. Entende? Uma das entrevistas que deu, e eu gosto muito do Luiz Roberto. Então, o que nós estamos vivendo hoje é aquilo que disse o meu colega Antônio Augusto, uma ditadura do Poder Judiciário, que é a pior das ditaduras. Então, o que nós estamos vivendo hoje é aquilo que disse o meu colega Antônio Augusto, uma ditadura do Poder Judiciário, que é a pior das ditaduras.